pais andam perguntando é o que eu faço quando parece que tudo que eu faço não resolve. A criança não muda, a criança continua com o mesmo comportamento. Isso que a gente quer responder hoje aqui. Educar não é uma tarefa simples. Se a gente fala de educação numa escola, uma educação mais formal, uma educação em casa, uma educação mais informal, nunca é uma tarefa simples, né? Educação que envolve crianças pequenas, né? Que você está treinando a criança na obediência, é algo assim que requer paciência e requer calma. Antes de tudo, é preciso esclarecer que assim todo ser humano, independente de ser criança ou não, precisa de limites, né? A gente vive cercado por limites, mesmo na idade adulta. Então, deixando bem claro, nós estamos falando aqui de agressão física, nem de castigos nem impensados que os pais muitas vezes impõem aos seus filhos, mas estamos falando aqui de impor limites, de colocar algumas regras, até mesmo exercício de disciplina, para que a criança possa aprender um caminho e a construir um caráter onde os valores que ela vai ter, isso vem da casa dela, os pais impuseram isso, os pais a ajudaram nessa construção e lá na idade adulta ela vai poder olhar para trás e dizer: ainda bem que meu pai e minha mãe puderam me ajudar no momento em que eu não sabia escolher entre o bem e o mal, e eles me ajudaram a trilhar um caminho onde eu pude chegar onde eu estou. Mais do que simplesmente uma criança em casa que precisa se adequar às regras dessa casa, ou à maneira como o pai e a mãe entendem que se deve viver, nós estamos, na verdade, formando uma pessoa, formando um cidadão, formando alguém para a vida toda. Então, essa questão de formar alguém é algo que envolve muito trabalho e vai dar trabalho mesmo. Por isso, o que tem acontecido muito nos dias de hoje é que pais desistem muito rápido, né? E esta questão de dizer assim, não está resolvendo. Quais são os parâmetros para definir se está resolvendo ou não está resolvendo? Em quanto tempo a gente pode avaliar se as soluções que eu estou imaginando, né, elas vão aparecer, se o resultado que eu estou pensando vai aparecer na vida do filho ou da filha? Então, existem duas palavras que eu acho fundamentais quando a gente pensa em educação de filhos e pensando que educação de filhos tem a ver com a formação de uma pessoa, a formação num estágio final que vai ser um adulto. A primeira palavra é calma. Os pais têm que ter calma ao empreender esse esforço, a fazer esse trabalho para poder educar os seus filhos. E a outra palavra é segurança. É preciso ter segurança no que está fazendo, porque é fácil a gente se perder nesse processo todo de criação e educação de filhos. O que eu quero que você analise é se a educação que você está dando, o tipo de criação que você está impondo aos seus filhos, se está sendo feita, primeiro, com base em diálogo, né? Se é uma construção onde há um diálogo. Por mais criança que seja, conversa com ela, tem explicado para ela os motivos, né, do porquê daquelas regras, tem permitido que a criança pergunte, fale, reaja, né? Então é muito importante assim que haja o diálogo. Outra questão que eu pergunto é a criação que você está impondo aos seus filhos, a educação que você está dando aos seus filhos, trabalha com consequência de atos, né? Uma vez que você dialoga, uma vez que você conversa, uma vez que você impõe regras, a pergunta é se essas regras são quebradas. Existe de uma forma assim coerente, serena, consistente, consequências dos atos dessa criança? Ou isso fica muito obscuro, né? A criança não consegue entender, e nem você consegue entender direito essa rotina do dia a dia
é quando surgem várias situações onde você precisa, de alguma maneira, exercer controle, né, sobre a criança. Outra dupla que tem que fazer presente aí na sua casa, na educação dos seus filhos, é a conversa e a convivência, né? Ou seja, você precisa estar sempre conversando com seu filho ou com sua filha, você precisa estar sempre convivendo com o filho e com a filha. Lembrando que conviver é muito mais do que estar em casa, né, junto com eles, né? Conviver tem a ver com dar atenção, com dar tempo, com brincar, observar, notar quais são as ações e reações de uma criança. Então, conversar e conviver são dois elementos também que precisam estar presentes na sua casa. Você precisa conhecer o seu filho, saber quem é o seu filho, porque senão você corre o risco de criar regras muito boas até, mas que não funcionam para a sua casa, para o seu filho, porque você não está conhecendo de fato com quem você está lidando. Então é imprescindível, né, que haja conversa e convivência para que possa construir regras e construir limites, parâmetros que são adequados à sua realidade. Nem sempre, quando uma criança ela espalha brinquedos, nem sempre quando essa criança derrama alguma coisa, nem sempre quando ela rabisca uma parede, isso significa rebeldia. Pode ser uma rebeldia, mas considere se o seu filho, a sua filha, não está simplesmente se divertindo. Às vezes a criança está se divertindo, ela não tem essa noção de que aquilo que ela está fazendo ali, no momento, o pai e a mãe vão surtar. Ela se esquece. Por isso, na cabeça dela, isso é um divertimento, ela só está se divertindo e mais nada, né? A tendência da criança é ser um pouco inconsequente, ela não pensa muito nas consequências, né? Ela pode fazer uma coisa, como por exemplo, ela pode se lançar de um sofá no chão sem imaginar que isso vai machucar. Você sabe que vai machucar, mas ela não. Então, às vezes, é necessário sentar com a criança e explicar para ela mais uma vez, de novo e de novo, que aquela brincadeira que ela está fazendo, que ela está se divertindo, isso pode causar um dano, que ela não está notando, que ela não está percebendo. Às vezes, além do divertimento, tem criança que ela faz um monte dessas coisas, né? E ela faz com o intuito de chamar a atenção do pai e da mãe. É uma carência que ela tem de atenção, e aí então ela começa a fazer algumas coisas de propósito, né? E aí de novo volta, né, a questão da conversa e da convivência, para que pai e mãe consigam notar por que essa criança está agindo assim. Mas compreenda, nem sempre é rebeldia, pode ser rebeldia também, mas às vezes a criança está só se divertindo, às vezes a criança está querendo chamar a sua atenção. Cabe ao pai e à mãe conviver com essa criança o suficiente, observá-la o suficiente para perceber o que está acontecendo, né? Por que ela está fazendo aquilo. Mas então vamos lá, vamos pensar em algumas coisas práticas que espero que te ajude a esclarecer um pouco essa questão do não desistir, do continuar insistindo, porque você está formando alguém muito mais do que controlando uma criança num dado momento. Uma primeira dica que eu quero dizer aqui, você precisa ser claro. Então, é necessário que haja clareza. É fundamental ser claro naquilo que se pretende, claro com você mesmo, claro entre vocês, né? Estou falando aqui do casal, se há o casal, né? Se a mãe sozinha ou seu pai sozinho, você precisa ser claro com você mesmo e você precisa ser claro com a criança. Por quê? Porque às vezes nem nós sabemos o que nós queremos da criança. Nós somos confusos. E essa confusão traz insegurança para nós, traz insegurança para a criança. Então é fundamental se trabalhar com clareza, porque a clareza ela vai determinar a diferença entre uma educação que a gente chama de subjetiva, que tem a ver com a gente mesmo, e uma educação
objetiva, que tem a ver com objeto, né? Que no caso aí é a criança. Então pense, analise, o que você quer, afinal de contas, né? Porque muitas vezes o que você quer é apenas tranquilidade, sossego, paz. E quando você faz isso, a sua educação se torna muito subjetiva, porque ela está muito ligada a você, é aquilo que você quer. Então, por exemplo, se tem um dia que você está super bem, ou vocês em casa estão super bem, as coisas estão andando bem, você relaxa um pouco com algumas regras, alguns limites. E a criança percebe isso, que tem dias que ela pode fazer tudo. E simplesmente assim, a mãe está sorrindo, o pai está sorrindo, eles levam tudo na boa, né, de boa, como a gente fala. Mas tem dias que são escuros, né, obscuros, que a criança ela não pode fazer nada, que os pais já estão disciplinando. Então, entenda, há uma diferença entre uma educação, uma criação de filhos que seja subjetiva, quando está muito ligada a você mesmo. Você tem dia que você está bem, que não está bem, tem dia que pode fazer, tem dia que não pode fazer. E aquela educação objetiva, quando se tem regras claras, então assim, independente do estado de humor seu como pai, seu como mãe, você vai impor aquelas regras, né? E elas precisam acontecer. Então assim, é fundamental que haja clareza. Trabalhe com isso, com muita clareza com você mesmo, entre vocês em casa, para que os pais estejam em harmonia com a criança. Outro passo prático fundamental é a firmeza. Haja o que houver, mantenha aquelas regras, tá? É importante assim ser firme, porque isso gera segurança para a criança. Ela sabe muito bem o que se deve fazer ali, né? Então, é claro que aqui e ali, né, você vai ter que avaliar muito bem se você mesmo não foi muito duro com as regras, ou dura com as regras, e aí você vai ter que, de novo, voltar à questão do diálogo, né, da conversa, da convivência, e você poder construir com essa criança uma nova regra, né, um novo regramento. Isso pode ser feito, mas uma vez que está estabelecido tudo que se deve fazer, existe uma norma a ser seguida. É preciso que haja firmeza. Não fique a toda hora mudando as regras, porque a criança ela não constrói valores a partir de coisas que ficam mudando a toda hora. É preciso ser firme, manter o caminho que está sendo seguido, o plano que foi traçado. Outra questão é, por mais que se tenha que ter firmeza, que isso é importante, é preciso que junto com isso haja leveza. Como é que você aplica essa firmeza? Porque se não houver leveza, a impressão que dá é que você está desesperado, desesperada. E é importante que na educação de filhos você mantenha o controle. E manter o controle significa que você faz aquilo com leveza, sem culpa, sem achar que está sendo dura demais, né? Quando a gente faz dessa forma, é porque nós não traçamos antes o plano e nós estamos inseguros. Então é importante assim que se faça com leveza. Você é pai, você é mãe, você está neste papel, neste momento, e você precisa lidar com essa criança, né? Então você faz isso com leveza. Significa que você tem segurança do que está fazendo e você tem amor pela criança, não é um ato de desamor, né? É amor. Então, quando você tem essas convicções, você faz com uma certa leveza, sem que isso imponha sobre você mesmo algumas coisas que você pode depois ficar arrependido daquilo, né? Ou achar que eu estou sendo duro demais. E outro item que eu creio que nós precisamos sempre avaliar é a certeza. Ou seja, você tem certeza que isto é importante? Você tem certeza que a criança realmente não deve fazer aquilo? É uma coisa sua ou é uma coisa importante para a criança, tá? Isso é fundamental para que você possa fazer uma distinção entre aquilo que é criancice que a criança está fazendo
é aquilo que é rebeldia. Porque criancice tem a ver com a fase que a criança está. Ela está naquela fase. Então, tipicamente, criança naquela fase faz isso. E depois ela vai naturalmente deixar de fazer aquilo. Porque são criancices, né? Outra coisa é rebeldia. Quando você nota que a criança está olhando para você, ela quer fazer aquilo para te desafiar, né? Ela está sendo rebelde. Então, tenha plena certeza das coisas. Porque se você não tiver certeza, você vai estar aplicando disciplina de forma errada. E você vai desistir. Porque você vai ver que não funciona. E por que não funciona? Porque você faz as coisas sem certeza. Você não tem certeza se é aquilo mesmo, né? Então, respeite as fases de uma criança, porque isso vai ser importante para que você defina os próximos passos, né? Para onde você está caminhando. Você tem certeza para onde está indo. E isso te dá a segurança de fazer o que você está fazendo. Ainda assim, a gente precisa ter sempre uma sensibilidade muito grande ao lidar com criança, para não chamar de rebeldia aquilo que é um experimento da criança. Por exemplo, uma criança de 7, 8 meses, é normal você dar um brinquedo na mão dela, ela joga no chão. E ela faz isso inúmeras vezes. Mas isso nem sempre é rebeldia da criança. É um experimento. Ela está experimentando, né? Eu posso fazer isso, como é que meu pai reage, como é que minha mãe reage. E é nessa hora que a sua reação ela é importante. Porque a sua reação pode fazer com que a criança ache aquilo engraçado. Pode fazer com que ela ache que aquilo te incomoda tanto que ela vai fazer. Aí vem esse lado humano, né, que a criança tem, do lado pecador, né, que ela começa a achar engraçado que você se irrita tão fácil com uma coisa tão pequena, né? Então, assim, a maneira como você faz isso determina tudo. Porque é onde você entende que ela está experimentando, né? Então é o jeito que você fala com ela, tira ela daquela cena, né? Às vezes, por exemplo, a criança ela está aqueles, como é que chama aquilo? Uns cadeirões, né? Alto, e você dá um brinquedo na mão dela. O que você espera? O brinquedo já vai cair mesmo, né? Então ela joga o brinquedo no chão. Talvez seja a hora de pegar a criança, tirar dali, coloca ela no chão para brincar, porque ela está fazendo um experimento, né? Saber o que acontece, né? Se jogar daquela altura, a que altura que ela está do chão, porque ela não tem muita noção, né? Então, os pais precisam ter essa sensibilidade de entender que a criança está fazendo um experimento. Ajuda ela nesse experimento, não encare isso como uma rebeldia, como uma afronta, mas considera que ela está chamando você para experimentar. Então, sabe, pegar e dizer assim, não pode, aqui não pode, mexer aqui não pode, isso vai te causar algum problema, mas ela vai ficar experimentando, né? Para ver se é uma coisa do momento seu, você não está deixando, ou se realmente ela não pode fazer aquilo, né? Que é uma coisa que ela precisa agregar à vida dela um valor que aquilo causa um dano para ela, então ela precisa, de fato, abandonar aquilo, né? E se falar de novo e de novo, faz parte do processo. Não tem como falar uma vez só e pronto, a criança já obedeceu. Isso vai acontecer. E quando isso acontecer, é porque antes já falou muitas e muitas vezes, né? Você pode às vezes reparar num pai, numa mãe, você vê, nossa, falou uma vez só que a criança obedeceu. O que esse pai fez, né? O que essa mãe fez? Falou muitas e muitas vezes. Entenda isso, né? Então, para você chegar nesse nível, você precisa falar e falar muitas e muitas vezes. É claro que há dias mais difíceis, onde a criança está mais rebelde. Sempre bom lembrar, em dias assim, que até a pessoa mais adulta, mais idosa, ela também tem os seus dias ruins. E é claro que o seu filho, é claro que a sua filha também tem os seus dias ruins, que ela nem sabe explicar o porquê que ela está se comportando daquela maneira. Aí é necessário atenção, né, dos pais, cuidado, amor, carinho, imposição de limites, tentar perceber o que está acontecendo, mas não desanimar, porque é apenas um dia, que o outro dia pode ser que esteja melhor, né? Acalme o seu coração. Tenha em mente
que educar e impor limites é um ato de amor. E o seu filho sabe disso. Que Deus te abençoe.